Bom, agora nós vamos aprender então a ler as horas, tá? Quem já sabe aí, muita gente já sabe ler as horas, tá? Bom, olha só, aqui então nós temos aqui o símbolo de um relógio, tá? Símbolo de um relógio. Vamos então colocar os números neste relógio. Então, nós sabemos que o relógio tem os números de 1 a 12. Então, vamos começar por aqui. Vou colocar o 12 aqui em cima e vou colocar o 6 aqui no centro, aqui embaixo, ó, tá? Vou colocar o 3 aqui e vou colocar o 9 aqui. Agora eu vou preencher esses espaços aqui com os outros números, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? Então aqui eu tenho os números que é composto um relógio. Nós sabemos que um dia tem 24 horas, tá? E ele é dividido em 4 partes. Então, nós temos aí o período da manhã, o período da tarde, o período da noite e o período da madrugada, tá? E dentro deste período, nós temos as horas. Então, determinada hora eu tenho que fazer isso, determinada hora eu tenho que fazer uma outra coisa. Então, o nosso dia, ele é cheio de quê? Cheio de horas. E isso por quê? Porque nós temos horas para fazer tudo. Tem hora para almoçar, hora para dormir, hora para tomar banho, tá? Então, quanto a hora é importante na nossa vida. Para eu aprender a ler as horas, eu preciso contar de 5 em 5 minutos, tá? Aqui neste relógio. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 1. O número 1 aqui, ele vale 5. Então, vou colocar aqui, ó, uma setinha, 5, tá? Então, o número 1 vale 5. Então, do 1 para o 2 aqui, é de 5 em 5. Então, 5 mais 5 é quanto? 5 mais 5 é 10. Então, o 2 vale 10, tá? Então, quando eu vou ler as horas, eu não falo, vamos supor, igual aqui nesse relógio, 9 e 2. Eu não falo isso. Então, eu falo 9 e 10, tá? Agora, eu vou colocar o ponteiro aqui. Primeiro, a gente vai fazer quanto que vale os números aqui no relógio quando a gente lê as horas. Então, o 2 vale 10. O 3 vale quanto? Se é de 5 em 5, o 3 vai valer 15. Por quê? Porque 10 mais 5 é 15. O 4 vai valer 20. Porque 15 mais 5 é 20. O 5 vai valer 25. Porque 20 mais 5 é 25. O 6 vai valer quanto? 30. Por quê? Porque 25 mais 5 é 30. Tem pessoas que substituem o número 30 por meia, tá? Meia hora. Então, daqui 30 minutos, daqui meia hora. O 7 vai valer 30 mais 5, 35. O 8 vai valer 40. Por quê? 35 mais 5, 40. O 9 vai valer 45. Por quê? 40 mais 5 é 45. O 10 vai valer 50. Por quê? Porque 45 mais 5 é 50. O 11 vai valer 55. Por quê? Porque 50 mais 5 é 55. E chegando aqui no 12 vale 60. Então, nós temos aqui 60 minutos, tá?
professora, e aí? Nesse intervalo do 5 para o 10, ó, 5, depois do 5 é qual número? 6, 7, 8, 9, 10. Então, os pauzinhos que tem aí no relógio, tá? Ou pode ser, tem relógio que tem esses pauzinhos aqui, ó, tá vendo? Então, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tem relógio que tem esses pauzinhos, tem relógio que não tem pauzinhos, tá? Então, hoje, né, nós temos relógios de vários modelos aí. Tem relógio que não tem pauzinho, tem relógio que nem número não tem, tá? Tem relógio que tem algarismos romanos, tem relógio que só tem os 3 principais números, que é o 12, o 6, o 3 e o 9, tá? Então, cada relógio aí é de uma maneira. Mas esses pauzinhos que geralmente alguns relógios têm, significa, tá? O depois do 5 é o 6, depois do 6 o 7, depois o 8, depois o 9, e aí que chegar no 2 que vale o 10 minutos, tá? Então, às vezes o ponteiro tá marcando aqui, ó, depois aqui no meio aqui, ó, vamos supor que seja no 7. Então, você vai falar, vamos supor, já é 10 e 7, tá? Então, nós contamos aqui para ficar mais fácil de 5 em 5 minutos, tá? Então, cada número aqui que está dentro do relógio vai valer esse numeral que está fora do relógio. Nós sabemos também que no relógio, os numerais no período da manhã, nós lemos de uma forma. Então, de manhã, a gente lê, vamos supor que eu leio 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas, nós falamos meio-dia, tá? Quando é no período da tarde, tá? Eu vou falar 1 hora da tarde, eu falo 13 horas. Então, o correto no período da tarde é você falar 13 horas. Depois, ao invés de eu falar 2 horas da tarde, eu vou falar 14 horas. Ao invés de eu falar 3 horas da tarde, eu vou falar 15 horas. O número 4, 16 horas. O número 5, 17 horas. O 6, 18 horas. O 7, 19 horas. O 8, 20 horas. Que aí a partir aqui do 6 já é a noite. O 9 é 21 horas. O 10, 22 horas. O 11, 23 horas. E o 12 simboliza 24 horas, tá? Então, eu vou colocar dentro do relógio aqui, tá? Depois do 12 é 13 horas. Então, eu vou colocar aqui 13. O 2, 14 horas. O 3, 15 horas. O 4, 16 horas. O 5, 17 horas. O 6, 18 horas. O 7, 19 horas. O 8, 20 horas. O 9, 21 horas. O 10, 22 horas. O 11, 23 horas. E o 12, 24 horas, tá bom? Eu aqui estou falando apenas exato, igual 18 horas. Eu não falei 18 e 20 minutos. 18 horas e 20 minutos, tá? Então, eu falei só 18 horas aqui, todos aqui, tá bom? Agora, as horas vai depender do seu hábito, né? Então, tem gente que tem um hábito de falar, né? Já são 17 horas e 10 minutos, tá? Agora, tem gente que não tem esse hábito de falar, que acha melhor falar, não, já é 5 horas da tarde, tá bom? Então, geralmente, no período da manhã, a gente fala, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. No período da madrugada, a gente fala 2 horas da madrugada, tá bom? Então, isso daí vai do seu dia a dia, do seu cotidiano, a maneira de falar. O importante aqui é você o quê? É você aprender que as horas eu leio elas de 5 em 5 minutos aqui, tá bom? Bom, agora nós vamos marcar uma hora aqui no nosso relógio, tá? Lembrando que o ponteiro
maior significa os minutos e o ponteiro menor significa as horas. Nós também temos o ponteiro aí dos segundos, ele não para, né? É o tempo todo ele girando. Então, aquele barulhinho do tic-tac é os segundos. Nós não vamos fazer o segundo aqui, nós só vamos trabalhar as horas e os minutos, tá? Então, nesse exato momento é 10h20. 10h20. Eu quero que vocês marcam aí 10h20. Como que será o 10h20? Então, aqui, ó, aqui está o número 10. Então, vou fazer aqui um pauzinho aqui, tá? No 10, tá bom? Um pauzinho. Uma setinha aqui. 10h20, tá? Qual número do relógio significa o 20? Eu vou contar de 5 em 5 minutos, ó. O 1 é 5, o 2 é 10, o 3 é 15, o 4 é 20. Então, eu vou ligar aqui o meu ponteiro maior no 4, que é 20, tá bom? Porque o 4 significa 20 minutos. Então, o ponteiro menor marca as horas, 10 horas e 20 minutos, tá? Então, 10 horas da manhã e 20 minutos. Para ficar mais fácil para vocês entender, vou fazer um outro aqui, relógio, sem aqui as horas de fora, tá bom? Pra gente ver se vocês conseguem. Vamos lá? Bom, fiz aqui um outro relógio aqui, tá? Um relógio aqui normal. Agora, eu quero que vocês respondam aí pra mim que horas que é 8h15. 8h15. Quanto que é 8h15? Então, 8 horas da manhã e 15 minutos. Então, vou colocar aqui, ó, o meu ponteiro no 8, ponteiro menor no 8, tá? E onde é o 15? Eu vou contar de 5 em 5, ó. O número 1 vale 5. Então, 5. O 2, 5 mais 5, 10. O 3, 10 mais 5, 15. Então, eu sei que o número 3 vale 15, ó. O ponteiro maior nos minutos. Então, 8 horas e 15 minutos, porque o 3 vale 15. Então, somente vocês contando de 5 em 5, vocês conseguem responder a essa atividade aí da número 8, que vocês vão fazer depois sozinhos, tá bom? E na número 7 também tem algumas horas aí que vocês irão ter que fazer também sozinhos, tá? Mas vocês conseguem ler as horas desta forma, tá? Então, contando de 5 em 5, com certeza vocês conseguem ler as horas. Então, pratique aí, pratique. Quem quiser fazer igual a professora fez aqui, ó, nessa anterior, colocar aqui do lado de fora os minutos de 5 em 5, para ficar mais fácil para vocês aprender a ler as horas, certinho? Beleza, então? Então vamos praticar aí no livro. Então, na página 75, nós temos aqui. Aqui estão vários relógios. Marca a hora das suas atividades. Então, início das aulas. As aulas começam 7 horas, tá? Então, vocês irão marcar o ponteiro menor no 7, tá? E o ponteiro maior no 12, tá? 12. Então, sempre quando for 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, sempre quando for exata, você sempre vai marcar no 12 o ponteiro maior, tá bom? Então, o 12 aqui, 7 horas, vai sempre marcar no 12. Se fosse 8 horas, iria marcar também o ponteiro maior no 12, certinho? Término das aulas. Nossas aulas terminam 11 horas. Também vou marcar o ponteiro menor no 11
e o ponteiro maior no 12. Isto. Então, 11 horas. Então, quando é hora exata, eu sempre vou marcar o ponteiro maior no 12, tá? Recreio. O nosso recreio é 9h15. 9h15 é o nosso recreio, tá? Então, eu vou marcar o ponteiro menor no 9. E o ponteiro maior, eu vou contar aqui, ó, de 5 em 5, ó. Então, 1 vale 5, mais 5, 2, 10, mais 5 no 3, 15. Então, é 9h15. Então, o ponteiro maior no 3, tá? Então, 9h15, ponteiro maior no 3. Chegada em casa. Aí, essa chegada em casa, vocês irão fazer sozinhos. Vocês irão marcar sozinhos aí, tá bom? Se você chega às 11h30, 11h30, se você chega às 11h40, se você chega às 11h20, se você chega meio-dia, que é o 12, tá? Hora de dormir. Hora de dormir. Hora de dormir, qual horário que você dorme, tá? Então, você dorme 20 horas. Lembra lá das horas? 20 horas significa 8 horas da noite, tá? Você dorme 21 horas, que é 9 horas. Então, você pode colocar aqui do lado de fora para você saber a questão das horas da noite, tá? Você dorme 22 horas, que é 10 horas da noite. Você dorme 11 horas, que é 23 horas, tá? Então, você vai marcar aqui o horário que você dorme. Hora de acordar. Que horas você acorda? Você acorda 6 horas, você acorda 5 horas, você acorda 6h30, 5h30. Você vai marcar aqui no relógio também, tá bom? Número 8. Represente nos quadros abaixo ações que você faz durante o dia e a noite. Descreva cada ação. Então, de dia, o que você faz durante o dia? Então, você vai desenhar aqui o que você faz durante o dia, tá bom? E escrever aqui embaixo o que você faz. Igual, eu faço tarefa. Então, você escreve aqui nas linhas, eu faço tarefa e desenha você fazendo as tarefas, tá? Um exemplo que a professora está dando. À noite, o que você faz à noite? Eu assisto televisão. Então, desenha você assistindo televisão e escreva aqui nas linhas, tá? Eu assisto televisão. Um exemplo só, um exemplo, tá bom? Então, cada um vai desenhar aqui o que você faz durante o dia e durante a noite. Bom, então nós terminamos então a página 75, tá? Lembrando que tiver dificuldade aí para poder colocar as horas, faz igual a professora fez então, tá? Coloca os minutos de 5 em 5 aqui do lado de fora, que vai ficar mais fácil de vocês contar aí as horas, para vocês saber o horário certinho, tá bom? Então, contar de 5 em 5 minutos, tá? Número 8 é pessoal, né? Vocês irão responder aí. E vou passar agora uma tarefa para vocês fazerem no caderno de geografia, tá bom? Então, atividade no caderno de geografia. E próxima aula, ética. Bom, mas antes de ir para o livro de ética, acesse o link aí embaixo para vocês ver o vídeo educativo sobre as horas, tá bom?